ser um pouquinho diferente, a tecnologia não nos ajudou, né? Mas vamos lá. Isso aqui é considerado a nossa 6ª aula. Lembra que eu expliquei para vocês que a gente já teve 3 aulas antes? E com vocês teve a 4ª, 5ª e essa 6ª, né? Depois a gente vai voltar nessas 3 primeiras. Hoje a gente vai falar um pouquinho dos sacramentos. Então, assim, sempre falo isso e repito em cada aula. A nossa intenção aqui é sempre trazer o básico, né? E com o básico, com as dúvidas de vocês, e com vocês depois procurando em casa, o tempo que vocês tiverem, vocês vão sempre evoluindo, entendendo mais e trazendo dúvidas, como ela trouxe aqui. Na Bíblia da Ave Maria, ela leu o Pai Nosso, como em vez de estar Pai Nosso que está nos céus, está Pai Nosso que está no céu. E aí eu vou perguntar, porque até onde eu aprendi, em todas as catequeses que eu aprendi, é nos céus. Mas, vamos ver isso. São essas coisas que eu falo. Se vocês tiverem essa curiosidade, essa possibilidade, busquem. Tentem entender melhor, tentem trazer dúvidas e até a falar, pô, Diogo, você falou isso, mas eu encontrei outra informação de outra forma, e a gente vai entendendo e chegando lá. Tá. Primeiro, o que eu coloquei aqui, sacramentos. Sinal eficaz da graça divina. Então, assim, às vezes as pessoas pensam no sacramento só como uma obrigação. Que nem você fazer, nasceu a criança, tem que fazer lá a certidão de nascimento. Agora já faz junto o CPF, né? Mas antigamente você fazia depois do CPF, quando chegava aos 11 anos, 12 anos, fazia o CPF. São obrigações, vamos dizer assim, da comunidade. No caso, o sacramento seria da comunidade católica. Não. Os sacramentos foram instituídos por Jesus Cristo e é algo que é a graça divina, é um presente divino para a gente. Então a gente tem que entender os sacramentos, lógico, os sacramentos têm um local e tem uma forma para se passar. Não é em qualquer local, não é de qualquer forma. Mas o principal que a gente tem que pensar é toda a graça divina que a gente recebe através desses sacramentos, né? Então, e sempre reforçando que todos eles foram instituídos por nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos lá. A definição de sacramento. Então, sacramento são sinais eficazes da graça, então, sinais eficazes da graça, instituídos por Cristo e confiados à Igreja, pelos quais nos é dispensada a vida divina. Os ritos visíveis, então aquilo que a gente vê, com os quais são celebrados os sacramentos, significam e realizam as graças próprias de cada sacramento. Então, assim, não adianta a gente batizar sem seguir a fórmula correta, porque não vai ser o batismo correto. Mas, ao mesmo tempo, não sei se eu já comentei isso, a Igreja Católica aceita o batismo de vários protestantes. Vários, porque eles seguem a fórmula correta. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Então, se segue e com a água, né, com o material, com a forma certinha, não tem por que não aceitar. O batismo é um só. Essa coisa de falar, você tem que ser batizado de novo. Não existe isso, batizar de novo. Se você está sendo batizado de novo, você não foi batizado da primeira vez. Então, e se você foi, é errado o que você está fazendo. Não se batiza de novo. O batismo é um só. Né? Se for feito da forma correta, é um só. E a gente vai falar do batismo aqui em específico, é o que abre o nosso caminho para a vida dos outros sacramentos, né? Então, outra coisa que eu coloquei aqui, depois eu vou mandar lá no grupo. Os sacramentos são sinais visíveis, sensíveis, palavras e ações, acessíveis à nossa humanidade, através dos quais Cristo atua e nos comunica a sua graça. Então, comunicar a graça. De novo, sinais visíveis e comunicação da graça. Tem um cabo aqui. Vamos lá. Definição já foi. Agora, quais são os sacramentos? Né? E aí, vocês já aprenderam quais são, Carlos? Você já passou quais são os sacramentos? Não? Então, pode passar agora. Mas vamos lá. Quantos são os sacramentos? Alguém sabe? 7, né? Tá. Não é à toa que são 7, né? Esse número 7 é um número importantíssimo. Isso não é, assim, simplesmente jogado. Mas depois a gente fala um pouco mais do porquê do número. Mas quais são? O batismo, a confirmação ou crisma, que é o que vocês estão fazendo, a Eucaristia. As pessoas confundem primeira comunhão com Eucaristia. Primeira comunhão não é um sacramento em si. Primeira comunhão é a primeira vez que você vai receber o sacramento da Eucaristia. Só isso que ela significa. Mas ela por si só não é um sacramento. O sacramento é a Eucaristia que você pode receber todos os dias, se você estiver preparado para isso.
Né? E a gente vai falar um pouquinho disso. Penitência. Qual é o sacramento da penitência? O que é esse sacramento? Como que a gente chama esse sacramento no dia a dia? E aí? A confissão. Confissão, né? Então, o sacramento da penitência é o sacramento da confissão. É outro que também podemos receber todos os dias. Não seria muito bom todos os dias, né? A gente está pecando assim também diariamente. Né? Depois que a gente pede o nosso perdão, a gente tem que batalhar para não cometer o pecado novamente. Opa, está funcionando. Pode lá. Falando está. Unção dos enfermos, que antigamente se chamava de extrema unção, e eu vou explicar a diferença e por que a igreja pensou nesse novo nome. Novo não, já tem um tempinho, mas vamos chamar de novo nome. Ordem sacerdotal, então, os sacerdotes, né? E o matrimônio. Então, no melhor da igreja, a gente escolhe um ou outro. Ou você vai ser sacerdote, ou você vai, ou uma vida de sacerdócio, né? Ou você vai se casar. Lógico que tem pessoas que não escolhem nenhum nem outro, mas seria o ideal. Deus criou com essa idealização. Ou você se casa, ou você se casa com Cristo no sentido de sacerdócio, né? Ou você casa com a igreja, Isso. também esposa, ou você casa-se com uma esposa. Com uma esposa, com um esposo. Perfeito, exatamente. De qualquer forma, você está se casando. Eu coloquei aqui as referências do catecismo da Igreja Católica. Depois vocês vão ver. Ou talvez a gente consiga, ainda vai ver por aqui. Tá, vamos lá. Batismo. Então eu coloquei aqui, ó, o santo batismo é o fundamento de toda a vida cristã. Nada. Não tem outra tapete. Hoje realmente era... Hoje não tem jeito não. Paciência. Vamos lá. Então... Desculpe, mas ele pode ser alimentado pela... Não, Togar, porque tem configurado o controle, está sem fio. Sem controle. Sem controle. Vamos lá. O santo batismo, então, é o fundamento de toda a vida cristã. E aí vem aquela velha discussão. Por que batizamos os bebês, né? Por que a gente batiza? O certo seria batizar até quando nasceu. Nasceu, a primeira respiração do bebê, o primeiro choro, se tivesse um sacerdote ali, seria o certo batizar naquele momento. Por quê? É onde a gente tem a iniciação na nossa vida cristã. É ali que a gente consegue abrir a nossa vida. No caso, você abre a vida do seu filho, né, para receber o Espírito Santo. E as pessoas ficam, mas o bebê não tem nem chance de escolher. Da mesma forma que ele não tem chance de escolher de comer brócolis ou não comer brócolis, de usar fralda ou não usar fralda, de tomar banho ou não tomar banho, ele não escolhe isso. Né? Se ele fosse escolher um bebezinho, não escolhe nada. Né? A gente escolhe por ele. Da mesma forma é o batismo. Isso que você está dando é a salvação para o seu filho. E isso é o primeiro passo que um pai e uma mãe tem que fazer. Dar esse presente para o filho. A partir desse presente, e com a continuidade de manter o seu filho na fé cristã, você está colocando a vida dele para onde? Na santidade. Você falou que ele não tem o poder da escolha ainda, Sim. né? Mas ele vai ter depois o poder da escolha, e essa é a razão porque todos estamos aqui. Aqui, esse momento, e porque a gente chama, o melhor nome eu acho é sempre confirmação. Porque ele já traz isso, né? É uma confirmação. É aquele momento que você decidiu, agora com a sua inteligência, com a sua escolha, né? Com o seu poder, você escolher, caramba, agora sim, eu sou filho de Deus, e agora não é simplesmente só ser filho. Quando você decide ser mesmo, você tem obrigações. Você passa a ser soldado de Cristo. Em que sentido? Você agora age. Você não é mais só receptivo, né? Como você recebeu o batismo dos seus pais, como você recebeu a catequese para a primeira comunhão, quando você está sempre recebendo. Nesse momento, quando vocês receberem a confirmação, a crisma, vocês agora vão agir, né? É um momento que você vai agir. Antigamente, muito antigamente, a crisma, já com 10 anos, 9 anos, 10 anos já tinha gente sendo crismada. Antigamente se fazia... o normal era com 12 anos. Eles tinham a idade de 12 anos como um referencial para crisma. Por causa do Antigo Testamento tem uma história, um motivo. Depois foi trazendo até um pouquinho antes, mas hoje acaba que... o mais novo da crisma tem quantos anos, Carlos? Você sabe? Tá fazendo crisma? Não aqui, dos adultos. Eu estou dizendo assim, da crisma mesmo. Qual, você sabe, mais 13, né? 13 anos, né?
Então, já colocaram 13 anos como referência. Isso vai mudando de acordo com a sociedade também. Porque Maria teve Jesus com 12, 13 anos. Né? Então a gente até explicou. Mas a sociedade mudou. Então a gente tem certas... Posso fazer uma pergunta sobre Pode. a crise? Pode falar. Depois aí. Não, Pode falar? porque você está falando que é uma confirmação Sim. que a gente quer, né? Igual Isso. eu, igual adulto, eu estou aqui. Uhum. Mas eu tenho uma filha de 13 anos que eu estou obrigando a fazer. E aí? É uma luta todo dia de manhã, ela fala que acorda cedo a semana inteira, que aí tem que... Aí é uma luta. Aí eu uso esses certo dois eu exemplos. obrigar? Sim, não tem problema nenhum você obrigar. Assim, aí eu comparo as duas coisas. Eu falei do brócolis, né, para a saúde dela, e vamos usar esse exemplo do colégio. Da faculdade. Não, vamos colocar faculdade não, do segundo grau, vamos chamar assim agora. Você não obriga a sua filha também a estudar, Sim. pelo menos até o segundo grau? Sim, mas aí Essa obrigação é diferente. Sim, mas aí a confirmação não está vindo dela, não tem problema, Olha, né? deixa o Espírito Santo vai agir de uma forma que, se ela fizer assim, em algum momento ela vai ter que voltar efetivamente e por ela mesma, mas continua. Ela tem 13 anos e hoje a geração é uma geração difícil, né? Não só hoje, já faz algum tempo. Então assim, é bom. Não custa nada. Aquela briguinha que vale a pena, essa briga que vale a pena. Não, por mim tudo bem, eu só me ver essa dúvida de Sim, que sim. estou fazendo Mas não certo. é o ideal. O ideal, na confirmação, é uma escolha própria. Esse é o ideal. Mas a gente sabe como está o mundo hoje, então tem certas coisinhas. Posso acrescentar uma coisa? Pode. Vê se ela não consegue fazer uma conexão com alguém lá dentro. Porque o meu filho trouxe 4 amigos da escola Aí. para poder, sabe, pegar a carisma também e ter essa informação, esse aprendizado. E os pais estão assim, nossa, que alegria que eles vieram porque o meu filho trouxe uma palavra para eles. Aí, olha que Às coisa vezes boa. uma amiga lá dentro, alguém ali dentro. Sim, eu já falei. É uma fase dos amiguinhos, né? Pode É uma fase dos ser, mas é amiguinhos. importante. Me diga com quem é, que eu te digo quem é. Ótimo. A fase dos amigos você tem que usar para Eles vão parte ter boa, esse né? sacramento, esse conhecimento de Jesus. Aí. Santa Mônica passou 20 anos ajoelhada e chorando. Ontem a gente estava falando sobre isso, a gente falou até 30 anos, acho que foi até mais um pouco, não foi? 30 anos. Acho que foi 30 anos, não foi nem só 20 não, foi 30. Mas Não, Foram pra mim não 30. tem problema nenhum essa luta. Santa Mônica, Eu só me veio a questão quando você falou da confirmação. o ideal, a gente tem sempre o mundo ideal e o mundo possível. Né? No mundo ideal, todos aqui, acho que aqui como todos os adultos, estão aqui por escolha. Né? Mas quando a gente vai na crisma de adolescente, Nossa, na hora que você pré-adolescente, convém eu esperar, porque, né? não vale a pena esperar. Não. Eu acho que não. É uma opinião também. Não me fale. Já falar sobre o batismo, Sim. comentou no início que todos os sacramentos foram instituídos por Jesus Cristo. Sim, todos. Correto? Sem exceção. E foram, então, no caso, no período do ministério dele, os 30 Sim. 33 anos, Sim. correto? Sim. Então, mas antes dele, então, Jesus teoricamente foi a primeira pessoa a ser batizado, porque João Batista já batizava as pessoas. Então, ele batizava pelas águas e Jesus veio batizar com o Espírito. Então, qual foi a diferença? Você, no momento do Rio Jordão, você vê essa diferença. Quando, não sei quem fala melhor essa passagem. Não sei se é Lucas ou João que fala acho que é João, que fala de uma forma mais detalhada. Ali, naquele momento, quando Jesus foi batizado pelas águas, desceu o Espírito Santo. E antes não acontecia isso com as pessoas. Então, o que João Batista veio fazer? Veio fazer com que as pessoas abrissem o coração à boa nova. Então ele veio para abrir. E como que ele fez isso? Lavando fisicamente. Então a água representava a coisa mais palpável, a coisa mais física. Jesus veio complementar, aperfeiçoar ao máximo, né, levar à perfeição o batismo, trazendo o Espírito Santo. Então, antes, vamos supor, lá na época dos primórdios, Não tinha nenhum tipo de batismo. Tem até a Divina Comédia fala isso e a Idade Média falava muito isso. Eles enxergam Jesus quando desceu à mansão dos mortos para trazer exatamente os justos que estavam lá e não tinham acesso ao céu. O céu estava fechado. E todo batizado tem acesso ao céu se manter sem pecado. Ué, cadê? Por que o céu estava fechado? Então é exatamente isso. O batismo era um batismo só realmente de iniciação, se você pode usar essa palavra. Tem que tomar cuidado com usar essa palavra, mas como se fosse uma coisa, limpar, a partir daquele momento ele estava aberto a receber o batismo de verdade. Todos eles que foram batizados por João Batista foram rebatizados pelos apóstolos, todos. Só mais uma pergunta Valeu. agora. Por que Jesus Cristo não foi batizado quando era criança? Ótimo! Isso é a dúvida por que se usa que não se batiza criança. Jesus Cristo não precisava ser batizado.
A verdade é essa. Jesus Cristo veio para quê? Uma das coisas, né? Lógico, como homem. Veio como homem por quê? Para mostrar que todos devemos imitá-lo, para chegar à vida de santidade. É para isso. Porque senão ele poderia ter vindo só como ele é, efetivamente. Todo poder e toda glória sem um corpo. Não precisava de um corpo. Por quê? Ele quis mostrar que o ser humano tinha que viver imitando ele. Tem até o Tomás Kempis que escreveu a imitação de Cristo. Ele fez aquilo porque João Batista já estava fazendo, né? Já estava batizando, e ele queria, isso é o meu entendimento do que eu li, do que a igreja me passou. Ele queria mostrar que João Batista não estava fazendo nada de errado, vamos dizer assim, ele estava preparando. Então a vida pública dele só começou com 30 anos. Se a gente for perguntar por que não começou com 12? Porque com 12 ele estava lá com os mestres. Por que naquele momento não começou a vida pública dele? Tem toda uma tradição católica que diz o motivo, por que chegar aos 30 anos e tudo mais. Então, da mesma forma é isso. Ele não poderia trazer a plenitude, algo que é perfeito, que é o batismo, sem estar na vida pública dele. Qual o primeiro ato público de Jesus? Que a gente reza no mistério luminoso. É o batismo. O batismo foi o primeiro. Ele não fez o milagre das bodas antes de ter sido batizado. Não fez. É o primeiro milagre público, é o primeiro ato público, não milagre. O primeiro ato público dele é o batismo. Entendeu? O primeiro ato público da gente é o batismo. Entendeu? Pelos pais, porque são os pais que têm essa obrigação que foi determinada por Deus. Então, assim, é difícil a gente colocar Jesus como referência em relação à idade por causa disso. Porque se fosse ver, por que com 12 anos ele já era considerado... 12 anos era quando se fazia a confirmação, né? Ele já era um adulto, já era para trabalhar e tudo mais. Por que ele não começou a vida pública com 12? Né? Se você for perguntar, chegar a esse ponto, aí tem um porquê. E depois também a gente pode, numa das aulas, a gente pode evoluir um pouquinho mais dessa parte dos 30 anos. Por que do 30, por que do 33? Tem um significado muito especial. Alguém tinha mais uma pergunta? Eu já ouvi falar que o batismo da criança seria por causa dos padrinhos serem responsáveis justamente por isso, não pelo fato só da confirmação ou algo assim, mas porque se os pais vierem a faltar, os padrinhos são responsáveis por educar na religião. Na fé. Tá. Isso que você falou é verdade, mas não é por isso que é batizado. Então, assim, a causa e consequência. Então, assim, para você ser batizado, a igreja... porque na época se morria muito cedo. Os pais morriam... então, assim, era comum ficar órfão. Era muito comum. Então, a igreja também enxergou aquilo como uma necessidade. Colocaram um padrinho que mantivesse aquela criança na fé. Então, não bastava ser batizado. Não bastava você se abrir ao Espírito Santo. Você tinha que chegar a uma idade do conhecimento a ponto de você conseguir efetivamente praticar o a fé motivo cristã. pelo qual batizou quando é criança é mais para isso, para você ter certeza que vai ter alguém que vai te conduzir, Tem um padrinho, sim. vai te conduzir naquele caminho da fé. Então, às vezes as pessoas confundem, o padrinho é o segundo pai. Tem que tomar cuidado. Ele não é responsável por criar a criança. Ele é responsável por manter a criança na fé católica. Então, tem muita confusão e no Brasil acontece muito. Gente que vai batizar só por batizar e chama padrinhos católicos. E eles não são católicos. Aconteceu comigo, por exemplo. Eu, na época, não era tão católico assim, né? E acabei não conseguindo convencer de não ser esse padrinho. Eu fui padrinho de uma criança que não era católica. Os pais não eram católicos. E não viviam na fé católica. Não tem sentido. Você perde o sentido do sacramento, né? O sacramento tem que ser uma coisa muito bem quista, porque é a graça divina. Não, sempre atento. Sempre, assim, não foi uma coisa ruim, mas eu acho que eu agi de forma errada, porque eu sou responsável, hoje como padrinho dele, eu sou responsável por manter ele na fé. E eu não tenho esse acesso, porque a mãe bloqueia de certa forma isso, né? Força ele a ser de outra religião. Então, como que eu vou batizar sabendo que a mãe e o pai é falecido, infelizmente, vai fazer isso? Então, é difícil, né? Acaba que você não consegue entrar tanto nessa vida particular. Mas... Vamos lá. Agora, uma coisa importante que eu vou manter em todos os sacramentos aqui, eu vou falar como é hoje e como o rito tridentino faz. E por que eu estou falando isso?
para a gente entender, porque como o rito tridentino é um rito que vem de muito tempo, veio se evoluindo e chegou a um período que hoje não é visto com tanta frequência, mas ele tem coisas muito legais de entender, que foi se perdendo na igreja. Então vocês vão entender só na leitura, vocês vão entender a diferença. Isso só acontece com o batismo e com o outro agora que eu esqueci, mas eu vou falar aqui. Então, olha uma frase que eu peguei de São José Maria Escrivá, de um livro dele. Ao trazer-te à igreja, nosso Senhor pôs-te na alma um selo indelével. Então não existe segundo batismo. Por meio do batismo, és filho de Deus. Não o esqueças. Então, como que você não vai esquecer? Com a confirmação, com tudo que vem depois, né? No rito tridentino, como que é o batismo no rito tridentino? Então vamos lá. As cerimônias ocorrem na entrada da igreja, incluem a imposição de um pouco de sal bento na boca. Hoje não tem mais o sal bento na boca. E para que o sal bento? Depois, isso vai ser uma das curiosidades, já que eu tenho pouco tempo aqui, não vou entrar nesses detalhes, mas procurem saber o porquê do sal, né? O sinal da cruz na testa e no peito e a imposição da veste branca. Isso é uma coisa que em alguns lugares, infelizmente, está se perdendo, a veste branca também. O rito culmina na imersão da criança na água ou no derramamento de água sobre ela, proferindo as palavras: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, não há batismo se não houver água e se não houver em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não existe batismo. Então, são essas duas principais, né? Então, onde tem isso, né, tem o batismo de verdade. Agora, se há a intenção de seguir a fé verdadeira, a fé católica, é outra coisa, mas o batismo, como um selo de Deus, ele foi instituído dessa forma. Só que, por exemplo, no rito tridentino, em alguns ritos em outros lugares, tem essa coisa do sal, tem outros detalhes, e depois pesquisem o porquê. É muito importante a gente ver que não é simplesmente, isso aí é só uma besteirinha, isso aí não vale de nada. Tem um motivo e é muito bom que a gente tente sempre trazer o nosso sacramento como é, né? Que é uma coisa muito especial. Vamos lá. Qual o próximo sacramento depois do batismo? É o que vocês estão fazendo, a confirmação, né? Esse é agora, a gente acaba fazendo antes a primeira comunhão, então a gente recebe o sacramento antes, mas isso que a gente está fazendo para depois receber é a confirmação, a crisma. Então, com o batismo e a Eucaristia, constitui o conjunto dos sacramentos da iniciação cristã. Então, a iniciação é o batismo, a confirmação e a Eucaristia, né? São os três que iniciam a nossa vida cristã. Então, a confirmação une mais intimamente a igreja, né? Te une mais à igreja e enriquece com uma força especial do Espírito Santo. Então, assim, entre aspas, né? Uma brincadeira, um reforço do Espírito Santo que você está recebendo nesse momento, né? É um reforço, vamos chamar assim. Uma coisa, eu peguei essa palavra aqui da Constituição, Lumen Gentium, no Catecismo também. A confirmação une mais intimamente a igreja, enriquece com uma força especial do Espírito Santo, e com ela aqueles que a recebem ficam obrigados a difundir e defender, a difundir e defender a fé através de palavras e atos. Então não adianta só meu Senhor, e não agir, né? Não adianta nada, os atos valem muito mais do que as palavras, como verdadeiras testemunhas de Cristo. Então isso está na Constituição, isso é o Catecismo Novo, né? No rito tridentino, como acontece? Igualzinho que acontece hoje, no rito normal. O bispo, o sacerdote, né? Normalmente o bispo, estende a mão sobre os confirmandos, invocando o Espírito Santo. É isso, é bem simples, né? O sacramento da confirmação, como ato público, ele é simples, ele não é muito detalhado, né? É uma confirmação, não só, mas é uma confirmação. Então a unção, o bispo unge a testa de cada confirmando com o santo crisma. Por isso a gente chama de crisma, né? O óleo. O óleo se chama crisma, não é o sacramento, é o óleo que se chama. Aí tem uma discussão, hoje em dia se liberou em alguns lugares a usar um óleo vegetal. E isso é um problema grave. Por quê? Na minha opinião e na opinião de muitos da igreja. Porque quando a gente libera isso, acabou bagunçando um objeto. O óleo sempre foi um óleo de oliveira. Sim. Sempre se usou o óleo de oliveira. E tem um motivo para isso. Tem todo um motivo.
E quando o Papa, foi Paulo VI, se eu não me engano, recebeu isso de alguns bispos, olha, a gente não tem óleo de oliveira. Era época de guerra, pós-guerra, era difícil realmente conseguir óleo de oliveira. Então o Papa, olha, se um grande se, você não tiver acesso ao óleo de oliveira, use o óleo mais parecido possível, da planta mais parecida possível. Esse foi a ordem do Paulo VI, só que infelizmente pegaram essa ordem e agora fazem uma bagunça. Já vi gente, e a igreja muito no interior fazendo com óleo de cozinha, pra ter uma ideia, assim. São coisas ridículas que infelizmente as pessoas usam mal a liberdade que foi dada, né? Mas isso são erros. Erros são feitos para não ser repetidos e você falar, olha, está fazendo errado por causa disso, daquilo. Nesse caso, se torna nulo? Não. Nesse caso, não, porque como é uma confirmação, o sacerdote está fazendo com aquela... se eu não me engano, tem umas palavras que ele fala, né? Ele invoca o Espírito Santo, ele está invocando o Espírito Santo, e ele está fazendo aquilo por a mão dele, ser preparada para aquilo é válido. O objeto em si, nesse caso em específico, não invalida. Quando é o caso do batismo, se não é com água, invalida. A água é algo, tem que ser água. É a forma. Eu fiquei... A fórmula e a forma, né? A forma. Isso. Posso dar um pitaquinho? Lógico, sempre. O entendimento da água tem mais de um sentido, inclusive. Uhum. Além de ser o que purifica, água também é vida. Sim. Sem água não há vida. Sim. Certo? Sim. E tem uma outra coisa importante também, que a água representa o líquido amniótico do ventre da igreja ou do cristianismo. Nunca tinha ouvido dessa Exatamente. forma. Tem esse... Os teólogos defendem isso aí. Sim, nunca tinha Exatamente. ouvido. Exatamente. Outra coisa, então, aproveitando. A gente tem, quem tem o costume aqui, uma família católica mais antiga, já fala do São Longuinho, né? Uhum. Quem é o São Longuinho? São Longuinho é aquele que com como que chama aquela? Com a lança, ele furou o lado esquerdo de Cristo. E ele foi... O que aconteceu quando furou? Vocês lembram na Bíblia? O que está escrito que aconteceu? Eu acho que ele se arrependeu e ele pediu perdão. Sim, não, mas antes disso, ótimo, saiu água, ele foi batizado. Nesse momento ele foi batizado. Ele recebeu o batismo direto do corpo de Cristo. A água que aspergiu nele, ele foi batizado. E aí ele se arrepende de uma forma... e aí tem escritos da igreja antiga que mostra como que ele se arrependeu e tudo mais. E virou um crismado e um soldado de Cristo depois disso. Então, São Longuinho é um santo que muitas pessoas às vezes ficam só na brincadeira de muita gente já dá 3 pulinhos e tudo mais. Esqueçam isso, isso aí não se deve nem fazer. Mas pense na história verdadeira dele. Ele foi batizado pela água do lado esquerdo, né? Eu sempre confundo, é o lado esquerdo de Cristo, né? Esquerdo, lado esquerdo. E o sal é do Sermão da Montanha. Mateus 5,13. Aí, ó, viu? Vocês conseguem, eu acabei de pesquisar Aí, aqui, viu? mas foi do Sermão da Montanha. Sermão da Montanha. Onde ele diz que Sal vocês da terra. são o sal do mundo. Se o sal se torna insípido, como salgar, então não presta para nada, a não ser a ser jogado fora e pisoteado pelos homens. Por isso no sal. batismo, no rito antigo, se colocava sal. Eu acho que é uma coisa muito boa que se falar com o pároco e tudo mais, olha, por que não pode, porque não está proibido nem de forma alguma pela igreja, mas foi se perdendo, né? Por falta de uso se perdeu. Agora, uma coisa importante da crisma, eles usam as palavras sacramentais, olha só, as palavras usadas durante a unção são: recebe por este sinal o dom do Espírito Santo. Então, em latim tem aqui as palavras, mas isso tem que acontecer para poder ser válido. Então, para poder ser válido, o bispo tem que falar: recebe por este sinal o dom do Espírito Santo. E é assim. Mas essa coisa do óleo também é importante. A gente não pode perder. A Igreja Católica, como tem 2000 anos, se a gente começar, mas isso aqui não tem nada a ver, vamos mudar isso aqui. Aí acabou que você mudou uma coisinha, é o efeito borboleta que se chama. Aquilo ali pode gerar um problema gravíssimo daqui a 1000 anos. Né? A gente não sabe quando que vai ser o fim dos tempos. Então a gente tem que se preocupar em manter ao máximo cada detalhezinho que os apóstolos ou os antigos padres, todas as comunidades viram que era positivo, né? Entendeu o porquê também que eles viram. Era positivo. Vamos lá. Qual o próximo? Eucaristia.
né? É o primeiro dos sacramentos que a gente está falando que a gente pode receber diariamente, né? Desde que estejamos preparados para isso. E como que a gente está preparado para receber a Eucaristia? Como que a gente pode receber assim? Você está apto a receber a Eucaristia. E aí? Pode confessar. Confessar, uma das coisas. Tem que estar em estado de graça. De graça. Então, o confessar, às vezes as pessoas também se perdem. Ah, eu vou lá no padre, me confesso e eu posso. Não. E tem a penitência, né? Tem que cumprir a penitência. E além de cumprir a penitência, você tem que estar contrito. Você tem que estar arrependido realmente daquilo. Então, o padre, ele está em persona Christi. Mas o arrependimento é antes da confissão. Exatamente, você tem que se arrepender, você tem que chegar com o teu coração contrito para efetivamente receber de forma perfeita aquele sacramento. Então, primeira coisa, você tem que estar confessado. Outra coisa, antes de ser confessado, o que você tem que fazer? Você tem que entender. Então, a primeira comunhão, por isso que você faz a catequese. Você tem que entender o que você está fazendo. Então, não basta simplesmente um ato público, né? Nem de você se confessar e nem de você receber. Você tem que saber o porquê você está fazendo isso. Então, a catequese é você entender o porquê. Só para isso que serve a catequese, e a primeira comunhão vai ser a primeira vez que você vai receber. Mas a catequese serve para isso, você entender. Tem gente aqui que está fazendo tudo junto, né? O batismo, a primeira comunhão, né? E a crisma. Então, assim, vocês vão ser batizados, vão entender o porquê, né? Que vocês estão buscando receber o corpo de Cristo. Porquê, como, né? E vocês vão se confessar, e a partir daquele momento vocês estão em estado de graça, né? E aí tem uma coisa que o padre hoje, uma missa diferente, vocês viram que foi diferente a missa hoje, né? Vocês viram que o ato penitencial foi diferente, né? E o Glória não foi cantado, foi simplesmente professado. Por quê? É uma missa chamamos de defuntos, dos santos falecidos, mas sempre, assim, normalmente nas missas sempre foi assim. O Glória não era cantado e o ato de contrição, esse que teve na missa hoje, era um ato que você tinha na missa mesmo em todas. Hoje é só você, quando você vai se confessar, que o padre pede para você fazer esse ato. Esse ato ele vai pedir para vocês. Então é bom decorar para vocês fazerem entendendo. Lógico, É o ato de contrição, né? É o ato de contrição. Esse ato de contrição faz com que, naquele momento da missa, vocês recebam absolvição por todos os seus pecados veniais. A gente chegou já a falar de pecado mortal e venial aqui? Não, né? Ainda a diferença de venial e mortal. Eu acho que eu tinha falado aqui, não sei. Acho que eu falei no grupo, né? Não, por isso que eu fiquei com isso na cabeça. Essa diferença de pecado venial e mortal é importante. Por quê? Tão importante porque você pode estar na missa e você está sendo, dependendo do seu pecado, se for um pecado venial, você está sendo perdoado naquele momento. Se você está efetivamente prestando atenção no que você está fazendo. E você vai estar em estado de graça. Certo? Então, tem que tomar muito cuidado, porque aí tem outras pessoas que vão pelo exagero. Qualquer pecado meu, eu tenho que estar confessado para poder receber o corpo de Cristo. Não é assim. É o pecado mortal. E vocês entendendo, vocês vão começar a dirimir em que momento você tem que estar se confessando, né? Então, vamos lá. Eucaristia é algo que eu acho que todos que já tenham lido a Bíblia enxergam ali a instituição da Eucaristia naquele momento da Santa Ceia. Né? Então, lá, Jesus, antes de sua paixão e morte, ao celebrar a Páscoa com os apóstolos, disse-lhes: desejei muito comer convosco essa ceia pascal, antes de sofrer. Pois digo-vos, nunca mais a comerei até que ela se realize no reino de Deus. E tomou o pão, deu graças, partiu e deu, dizendo: isto é o meu corpo, toda missa, isto é o meu corpo que vai ser entregue por vós, fazei isto em memória de mim. Aí vem essa palavrinha, memória. Aí essa palavrinha que faz muita gente ter dúvida. Pô, se é memória, eu posso fazer só como uma, entre aspas, encenação, só para relembrar. Não, memória, se você for pegar o original da palavra memória, o que significa? Memória é você ter um ato. É um ato que você pode repetir e deve repetir, para que se você lembre perfeitamente daquele momento. Então, memória na Bíblia é essa a tradução. Infelizmente, quando a gente vai traduzindo para outras línguas, a gente perde um pouquinho do significado, né? E fez a mesma coisa com o cálice, dizendo, né? São vários os relatos evangélicos que incluem essa verdade fulcral, né, principal da nossa fé. São Lucas, São Mateus, São Marcos, São Paulo, né, nos Colossenses. É um dos sacramentos que podemos receber todos os dias, mas para isso também devemos estar preparados diariamente, né?
No rito tridentino, qual é a diferença? Como é que eles recebem no rito tridentino? A gente que pode frequentar o rito tridentino, que todos são, podem, recebe. Como que se recebe? Vocês sabem como que funciona? Como recebe a Eucaristia? A Eucaristia. De joelho, né? É de joelho na boca, sempre. Então, no rito tridentino não existe receber na mão. Isso é um defeito da... Não é um defeito. Mas é uma forma que, até que veio a missa chamada Missa Nova, a missa do Concílio Vaticano II, missa do Paulo VI, qualquer nome que possam dar, ela abriu mão, em algum momento, de se receber à mão. A gente teve até essa discussão, acho que a gente teve um pouquinho, né, dessa discussão. Tem que se tomar só muito cuidado, você está recebendo o corpo de Cristo, você não está recebendo pão. Aquilo ali não é mais pão. Cada pedacinho daquilo é o corpo, alma e divindade de Jesus Cristo. Então, tem que se tomar muito cuidado. Então, como que você pode tomar mais cuidado, se não de joelhos e na boca? Então, por que não? Então, é uma coisa que eu advogo muito, eu falo muito, em todas as aulas, em todas as pessoas que me perguntam, se lógico, você tem um problema de joelho e tudo mais, você não pode ajoelhar, Deus sabe o seu problema, a sua dificuldade, mas receber a boca, todo mundo tem essa possibilidade. Então, assim, isso é um conselho meu, isso não tem, a igreja não obriga nenhum nem outro, mas a igreja deixa claro isso, receber a boca é algo que traz mais cuidado, você está dando mais reverência e menos chance de acontecer um probleminha, né, de cair no chão, né, sem querer, você está ali rezando, você está ali no momento de oração até mesmo para receber e sem querer escapa e cai no chão, e aí? Né, olha só o farelo ficar na sua mão, né? Exatamente, tem pessoas que você vê que até lambe a mão. Porque a gente pode evitar isso, por que não? Né? Você está criando mais um problema para você, né? No sentido de tomar mais um cuidado. Por que não receber a boca? Nada, mas por causa de micróbio, tudo mais. Pode ficar tranquilo que o padre limpou muito bem a mão, e você vê que ele está sempre higienizando a mão dele, e os ministros também da Eucaristia. Então, assim, a gente respira muito mais besteira e acaba se sujando muito mais no dia a dia do que naquele momento específico, recebendo o corpo de Cristo. Tá, então, essa é a única diferença. Mas é o mesmo sacramento, sem diferença alguma, tem validade independente. Uma coisa importante, só acrescentando. Teve uma heresia, que a gente vai falar muito das heresias e tudo mais depois, que falava que o sacramento só era válido se o sacerdote fosse santo. Né? Então, o sacerdote tinha que ser santo para aquele sacramento que ele estava dando naquele momento fosse válido. Não existe isso. O padre pode ser a pessoa, infelizmente, e isso acontece, é uma pessoa mais errada do mundo, mas ele recebeu, a gente vai falar do sacramento dele, e a partir daquele momento, quando ele fez a fórmula correta e aquele pão deixou de ser pão, aquela hóstia deixou de ser hóstia e passou a ser o corpo de Jesus, você está recebendo o corpo de Jesus. Independente do que ele tenha feito 2 horas atrás. Não importa. Não importa. Ele é um sacerdote. Ele recebeu esse poder. Por isso que mesmo que padre deixa de ser padre, ele nunca deixa. Ele vai morrer padre. Aquilo é indelével no corpo dele. Aquilo é uma marca que é impossível de arrancar dele. Né? Ele recebeu um sacramento importantíssimo. Não é um sacramento qualquer. Penitência. A mesma coisa com casamento. A gente vai falar. É o paralelo dos dois. É a mesma coisa com o matrimônio. É indelével. A confissão é um sacramento instituído por Jesus Cristo para perdoar os pecados, quando disse aos apóstolos: aqueles a quem perdoardes os pecados ser-lhe-ão perdoados. Aqueles a quem o retiveres ser-lhe-ão retidos. Então lá, ele deu poder, ele falou, foi claro. E a partir do momento quando o padre está ali com a estola dele, te absolvendo, ele está te absolvendo. Você recebeu uma absolvição. Agora, isso quer dizer que o teu pecado foi apagado, no sentido temporal, assim? Você não tem que... vou dar um exemplo bobo aqui, mas você roubou uma pessoa. Você foi lá e se confessou. O padre foi lá e te absolveu. Você perde a responsabilidade de ressarcir proporcionalmente o teu erro? Não. O teu erro ainda no mundo ainda continua. Tanto a gente pode depois evoluir, falar do purgatório, porquê disso, mas resumindo aqui, a tua pena temporal continua.
Você foi só absolvido do seu pecado. A sua alma está limpa naquele momento, mas seu corpo ainda precisa pagar proporcionalmente àquele erro, né? Tá, então uma coisa importantíssima na penitência, ele atua em nome de Cristo, ele é persona Christi ali. Ele não é o padre, então não tenha vergonha de falar o teu pecado para o padre. O padre já ouviu tantos, mas tantos, ele não vai estar prestando, nesse sentido assim, prestando atenção no sentido de julgar. Ele não está como juiz. Ele não está como juiz, é isso, pronto. É melhor assim. Ele não está ali como juiz, ele está ali como a ponte perfeita entre o céu e a terra naquele momento. Ele é a ponte perfeita. Ele foi instituído, Jesus instituiu ele com esse poder, né? Então aproveitem isso. Aproveitem para aproveitar muito bem esse sacramento, como todos, né? No rito tridentino não tem diferença alguma, né? É a mesma coisa. Agora vamos lá, a unção dos enfermos. O padre acabou de falar que está indo para uma unção dos enfermos agora. Antigamente se chamava de extrema unção. Por quê? Extrema unção? Porque normalmente, e antigamente, era dado só quando a pessoa estava em risco de morte, né? Em risco de morte, a pessoa ia e recebia esse sacramento. Mas assim, as pessoas também estavam perdendo o motivo real. Quando a pessoa vai receber essa extrema unção, né? Ela está fazendo o que naquele momento ali? O que vocês acham que ela está fazendo? Aquela pessoa? Se redimindo dos pecados. Exatamente. Aceitando. Aceitando a Cristo. Ali é o ato penitencial dela perfeito. Por quê? Porque infelizmente, a partir logo depois daquilo, ela vai falecer, ela vai para o céu. Ela vai, assim, se ela tiver uma pena temporal a pagar, ela ainda vai pagar no purgatório, mas é outra coisa. Mas assim, ela já é santa ali. Se naquele momento ela se arrependeu, ela fez da forma correta, ela é santa. Ela é santa. Não tem nenhuma dúvida quanto a isso. Entendeu? Então, a gente tem que dar essa oportunidade. Agora, a igreja foi entendendo melhor, e através da Bíblia foi conseguindo enxergar, que não era para ser somente no momento da morte, que poderia ser quando uma doença muito pesada, muito grave, que não necessariamente levasse à morte. Então ela mudou esse nome, começou a falar de unção dos enfermos. E não é qualquer enfermo, você está, sei lá, resfriado aqui, você vai lá para o padre, olha, me dá o sacramento da unção dos enfermos. Não é isso. Não banalizar, porque tem pessoas que banalizaram, né? Estou resfriado, vou ali receber a unção dos enfermos. Não, não é isso. A unção dos enfermos é o enfermo de verdade, é aquele que está numa situação braba e precisa receber aquilo que vai ajudar ele a melhorar, sem dúvida alguma. Mas sempre quando ele se arrepende, quando ele tem um coração contrito. Então não adianta nenhum dos sacramentos que você recebe se você não tiver com o teu coração contrito. Nenhum. Todos esses aqui que a gente falou, nenhum a gente recebe se a gente não tiver com o coração puro. Nenhum. Você recebe de forma só visual, né? Receber de verdade e completamente só com o coração puro. Diogo. Fala. Aqui. Você está falando a respeito da pessoa ela ter que estar arrependida. Sim. Só que a gente vê acontecer muito pessoas que estão inconscientes e a família solicita que o sacerdote vá. Ótimo. E aí? E aí? Nesse momento você está agindo que nem você agiu no batismo de uma criança. Você está agindo da mesma forma. Você está dando uma oportunidade, você não sabe como é que está a consciência dela. A gente sabe, assim, a gente olha e a gente acha, ela está inconsciente. Não sei. Tem gente que volta, chama, né, de voltar à vida, que volta de uma situação dessa e fala que ouvia. Conseguia entender tudo e conseguia se lembrar. A igreja, você está dando essa oportunidade para o seu ente querido, ele vai estar conversando diretamente com Deus e talvez o padre também esteja ali recebendo. Se o padre estiver efetivamente, ele está concentrado naquilo, ele vai. Então, assim, é um sacramento que, lógico, da forma ideal, a pessoa ainda está consciente. Da forma não tão ideal, que a pessoa já está numa inconsciência, assim, visualmente impossível dela falar, a família vai estar fazendo que nem fez com o batismo. Né? Vai estar fornecendo essa arma. E no caso, quando a pessoa se mostra arrependida, aí tem todo o ritual, aí digamos que ela melhorou do nada, Sim. Você fala, nossa, que graça. Aí ela volta a fazer a mesma coisa ou pior, aí você fala, misericórdia. Então, misericórdia, então ótimo. Deus fala a mesma coisa, misericórdia. Deus fica assim, olha, caraca, misericórdia, mas o que ele falou também? Tem que se perdoar sem ter também se
7. Deus não... Aí a gente falou do Pai Nosso, né? A gente falou duas coisas do Pai Nosso que a gente erra. E depois a gente vai discutir sobre o do céu. Mas uma das coisas que a gente fala assim, perdoai as nossas ofensas. Perdoai-nos. Perdoai-nos. Porque Deus não perdoa o pecado. O pecado nunca é perdoado. Quem é perdoado é o pecador. Então, ele vai te perdoar 70 vezes 7, mas teu pecado ele nunca vai achar que é bonzinho. Teu pecado é pecado. É porque acaba gerando uma revolta assim no caso, a gente olha assim, rapaz, o cara tá de novo, sabe? É isso aí. Aí você, no caso, a gente começa a julgar e começa a Não é. Olha aí. A gente começa a pecar. Aí a gente começa a pecar. Aí a gente começa a pecar, porque julgar o outro é um pecado. Tem uma salvação. Não, olha. De novo, Por isso que quem é o juiz perfeito? É Deus. O juiz perfeito é Deus. Porque ele é o único que tem essa capacidade. Né? Porque a gente não tem. A gente só é o pecado. Isso veio junto com o pecado original. A gente não tem. É difícil demais a gente ver uma coisa dessa. Mas a gente tem que batalhar. A gente batalha. Olha só. A gente não sabe o porquê que ele pecou de novo. Não sabe. Não sabe o que se passou na infância dele. Não sabe o porquê desse pecado está tão amarrado na vida dele que ele não consegue largar o maldito, né? Vamos chamar de pecado, né? Não sabe. Então quem somos nós para julgar? Porque de novo, Jesus, naquele ato do apedrejamento, fala: o primeiro que não tiver pecado, que jogue a pedra, né? E ninguém jogou. Desculpa insistir nisso. Não, pode falar. É justamente isso que... Porque às vezes a gente pode não jogar pedra, mas a vontade a gente fica assim, você fica... Mas aí ele tem que buscar a sua santidade. Isso! A gente tem que educar a nossa vontade. A gente está aqui para educar a nossa vontade. Nossa vontade é falha. Entendeu? Nossa vontade é muito falha. O nosso espelho, normalmente, ele não funciona muito bem para nós mesmos, né? Tem outra passagem. Você está preocupado com o cisco no olho do teu vizinho e você está com uma trave no teu olho. Exatamente. Entendeu? Então tem várias passagens. Eu fico nessa pergunta porque eu sei que... Não, fica tranquilo. A gente está aqui para... Mas é porque é como se fosse aquela vontade que você sente de jogar pedra. Você já está pecando ali, o fato de você conseguir... Por exemplo, vou dar um exemplo que às vezes o homem pergunta mais, né? O ato de você pensar numa traição, você já está cometendo pecado? Sim. Você já está. Você já está. No momento de você pensar, se você está pensando naquele ato pecaminoso, você está cometendo um pecado. Assim, tem que tomar só cuidado para não ser uma coisa assim, caraca, passou pela minha cabeça uma raiva assim de, sei lá, dar uma pedrada. Uma pedrada no maluco. Se você for um negócio que passou na tua cabeça, se você pediu perdão naquele momento ali, pô, beleza. Você não vai ficar também, caraca, meu Deus do céu, eu vou ter que ir agora lá correndo pro padre pra... Não é assim. Você tem que também ter esse balanço. A vida é toda um balanço. A vida é sempre um balanço. Mas justamente nessa hora que eu digo, vou dar uma pedra nela, eu paro, penso... Para e pensa. Nesse momento você se arrependeu. Ah, tá. Tem que se arrepender. Obrigado. Você se arrependeu. Pode ficar tranquilo que você não tá. Mas não custa nada ir numa missa e fazer lá. Peraí, rapidinho aqui, ó. Uma dúvida aqui, ó. Uma dúvida. Pode ser uma pergunta boba, mas você falou de jogar Sim. Igual no trabalho do juiz. Sim. Que ele é a profissão dele. Sim. Ele tá cometendo erro? Não. Nesse caso, vou usar mais uma passagem da Bíblia. A Deus que é de Deus, a César o que é de César. Então, se você vive em uma sociedade, Deus criou essa sociedade. Isso aqui é uma forma que Deus deixou existir de sociedade. Como que você vai manter essa sociedade sadia? O certo mesmo, tem pessoas que podem me criticar por isso, mas o certo mesmo seria o que era antigamente. A Igreja Católica está par e passo com o Estado. Não é o Estado, mas o Estado teria que pedir sempre a bênção para a Igreja Católica. Isso é uma opinião minha. Mas, tirando isso, esse Estado laico, que na minha opinião é laicicista, mas é outra coisa, ele tem o dever de manter a sociedade funcionando. E como que ele vai manter? Instituição de juízes. Até no Antigo Testamento tinha os juízes. Não tem uma parte do Antigo Testamento que são os juízes? São os juízes do povo. Acho que ali ele está julgando a lei dos homens. Exato. A lei dos homens. Se ele absorveu ou não... E aí o que acontece? Qual o defeito? Se ver com Deus depois. Qual o defeito da lei dos homens? Porque ela não está ligada na lei de Deus perfeitamente como era. Antigamente era. A lei dos homens estava muito ligada com a lei de Deus. Pode perguntar. Mas isso é uma questão de evolução? Como assim? Qual questão? Não jogar. Sim. É uma questão de evolução. Assim, olha... Julgamento.
se você pensar, vamos usar essa palavra como as pessoas usam, da evolução. A gente está aqui para evoluir. E o que é evoluir? É você buscar a santidade. É isso. A evolução da Igreja Católica é buscar santidade. Porque você nasceu com o pecado original. Então você recebe o batismo. A partir daquele momento, o pecado é limpo em você. Só que você, se você recebeu o batismo quando era criança, vou dar um exemplo de outro da crisma do ano passado. Ele veio fazer todos os sacramentos. O batismo, os 3 sacramentos de iniciação. O batismo, a primeira comunhão e a crisma. Ele, como adulto, ele estava com todos os pecados dele apagados. Todos. Completamente. Limpinho. Só que como adulto, você, infelizmente, virou a esquina, você pode cometer uma... Como criança, ela durante um pouquinho mais de tempo, ela ainda não tem uma consciência, ela acaba não cometendo. Então, essa evolução, da forma certa de se usar, é você viver buscando a santidade. E buscar a santidade é algo diário e não é impossível. Ontem a gente discutiu nos pais ali da catequese sobre isso. Você pensa que você resolveu uma coisa, já está o seguinte lá. Vai ter muito. Não tem como. Olha, o que tem de desafio, a gente está aqui para viver esse desafio, né? Vamos lá. Já falamos da extrema-unção. No rito tridentino ainda se costuma a dar a extrema-unção somente como extrema-unção realmente. Eles não... eles tentam não dar para uma doença que ainda tenha... Cura, assim, uma cura visível, né? Lógico. Lógico que a gente não sabe se a gente vai tropeçar e vai morrer aqui no dia seguinte. Por isso que a gente tem que estar sempre muito bem em estado de graça, né? Em qualquer momento. A gente não sabe quando que a gente vai, né? A gente só sabe quando a gente nasce. Meu pai recebeu essa emoção e dias depois ele faleceu, justo quando o médico ia dar alta para ele. E ele faleceu descansando. Foi muito bonito, mas ele acordou lá e nem percebeu. Não percebeu? Não, olha só. Eu acho que realmente a extrema-unção ela é um sacramento muito bonito. Sim, e as pessoas perderam. É aquele momento de tristeza e tal. Não. Minha mãe teve a chance de receber também. E ela faleceu um dia depois, ou algumas horas depois, talvez nem. Acho que foi algumas horas de descansou. Então, assim, é uma coisa que a gente não. É um mistério, né? Aí vem a ordem sacerdotal. Vou falar um pouquinho mais rápido da ordem sacerdotal, tentando comparar com o matrimônio, usando os dois para comparar. O padre, quando decide ser padre, né? Você tem ordens, tem níveis, né? Tem o nível do diaconato, tem o nível do padre mesmo, né? Presbítero e tem o episcopado, não é isso? Tem esses 3 níveis, né? Nem li muito sobre isso, até tem que saber mais sobre esses detalhes. Tá. Não tem como 2 coisas acontecerem. Você receber os sacramentos sem um sacerdote, esses sacramentos da penitência, né? O batismo você pode receber em casos extremos, em casos de... Você viu um bebezinho que está morrendo ali. Você, como um católico, você pode, com qualquer... Nem vou brincar aqui, mas com um cuspe, você pode batizá-lo ali. Né? Assim, um momento de emergência. Né? Você não pode simplesmente sair batizando todo mundo. Eu já ouvi falar de não é irmãs isso? que batizam, né, no hospital. Tem irmãs que no leito da UTI neonatal, elas passam e o médico vai indicando, olha, isso aqui tá bem difícil, e ela vai lá e batiza. Ela pode fazer isso, o batismo pode. Até a família. Mas cuidado com a fórmula, né? Então por isso tem que saber muito bem a fórmula. Mas a gente precisa do sacerdote. Para a nossa vida cristã, a gente precisa do sacerdote. Né? É uma pessoa essencial. Eu falei uma coisa. E a segunda? Ele tem que ser homem. Por quê? Aí tem essa confusão que ainda, hoje em dia, ainda fala, por que não pode ter diaconisas, ou não pode ter sacerdotes, mulheres? É muito claro na Bíblia, é muito claro na Bíblia a diferença entre quem dá a vida, quem dá a vida? A mulher. A mulher gesta aquela vida e dá aquela vida. E o homem? Como que seria possível uma mulher, ela tem esse poder de dar a vida e ao mesmo tempo ela está ali ministrando os sacramentos? Não tem sentido, não bate uma coisa com a outra. Ela tem um papel muito mais importante na vida humana, que sem ela a gente não existe. Também, lógico, sem o homem também não, mas o homem, quando ele decide doar a sua vida a Cristo como sacerdote,
ele está trazendo ali, toda a missa, ele traz aquele pão, a vida perfeita. Né? Ele consegue fazer aquilo com as mãos dele. Não teria sentido ser uma mulher. Porque todo o entendimento... Também tem um lance que é bom lembrar sobre os apóstolos. Todos eram homens. E foi a eles instituído levar e pregar, difundir a lei de Cristo. São Paulo era um pouco mais exacerbado, na minha opinião. A minha leitura, quando eu leio São Paulo, eu vejo que pela cultura dele, ele era um pouco mais... não vou usar a palavra... Hoje em dia se usa a palavra misógino. Eu não gosto porque é exagerado. Mas ele era um pouco mais exagerado. Ele tinha, na cultura dele, ele era um pouquinho mais exagerado. Então, só tomar cuidado. Porque assim, tem pessoas hoje que querem levar tão a ferro e fogo o que está escrito, mesmo católicos até, a ferro e fogo, e eles não, até param de prestar atenção no magistério de hoje e criticam o magistério de hoje, quando o magistério começa a olhar, poxa, não é assim, era cultural, essa era uma parte cultural dele. Ele era um judeu muito... criado de uma forma muito assim, então é difícil. Ele é um ser humano como qualquer outro. Né? Ele é um santo, mas é um ser humano também. Naquele momento ele não era santo ainda. Ele só virou santo quando morreu. Né? Então tem que tomar muito cuidado. A única Mariel, né? A única Mariel fazer o quê? E outra, se você pensar em Eva, você pensar em Maria, Deus mandou a mulher para resolver o problema maior do mundo, né? É Maria que veio resolver. Porque a gente já discutiu isso. Jesus podia ter nascido do barro, sendo vindo do chão. Simplesmente poderia. Por que não? O primeiro homem veio do barro. Por que Jesus não poderia ter vindo do barro também? Não, Deus decidiu categoricamente a ter uma mulher mostrando como é importante a gestação de um filho. Ainda tem gente que diz que Maria não é nada, né? Rapaz, é complicado. É complicado. Isso tem certas discussões um pouco mais... às vezes até peca, a gente discute até demais. Né? Tudo a gente tem que sempre explicar. Existe ignorância invencível e existe aquela ignorância de momento. E quando você explica e a pessoa quer ouvir, por mais que ela não concorde contigo, mas pelo menos ela quer, ela não vai agir chamando alguém que para você é sua mãe espiritual, como qualquer um. Você não deixa chamar você de FDP, você não deixa, né? Com a tua mãe terrena, por que você vai deixar com a tua mãe espiritual? Né? Mas aí é outra coisa. Né? Vamos lá. Outra coisa importante que eu coloquei aqui. Nenhum indivíduo ou comunidade pode anunciar a si mesmo o evangelho. A fé surge da pregação, isso é Romanos. Né? Então, assim, porque o sacerdote não existe, não tem como você pregar a si mesmo, a sua comunidade. Não, você tem que ser um sacerdote. Né? Tem pessoas que, infelizmente, usam isso para, por exemplo, a pessoa que está fazendo a primeira leitura tem que ser homem também. Não tem sentido algum, mas a pessoa fala que isso é obrigatório, porque só o homem pode fazer. Se perdem numa parte cultural também. Existem culturas e existem ritos. Né? Vamos lá. E o matrimônio, fazendo esse paralelo, só para a gente terminar aqui. O matrimônio, naquele momento que dois adultos decidem se unir em matrimônio, é bem claro, a Bíblia é muito clara. Eles se tornam o quê? Uma só carne. Então, qualquer erro que um comete, ele está fazendo com que aquele erro seja refletido do outro. Porque é a mesma carne. Naquele momento é a mesma carne. Então aí eu aproveito para falar dessa confusão toda que hoje existe ainda mais um pouquinho. Mas isso é até bom que essa confusão existe, porque as pessoas estão procurando os sacramentos. De segundo matrimônio, de pessoas que estão só juntas e tudo mais. Não existe segundo matrimônio. O que a igreja faz? Ela pesquisa para ver se aquele primeiro matrimônio foi válido. E aí a gente entra naquela velha história da forma, do conteúdo. Então, ele vai ver se a pessoa, quando casa, o padre pergunta, pergunta ali, você tem certeza que você está casando para ter filhos, você está casando para respeitar a sua esposa. Se ele for provado, se ele já entrou nesse casamento sem essa intenção, aquele casamento é nulo. Não tem validade nenhuma. Aquele matrimônio. Por quê?
Outra coisa importante. Então, a igreja tem advogados para isso e tem pesquisas forenses, aí eu não sei. Existe o direito canônico. Direito canônico, e aí, por isso que a igreja é muito, muito chatinha com essas coisas. Outra coisa importante do matrimônio. Quem é que é o sacerdote do matrimônio? E aí? É o marido da mulher, né? Marido da mulher. Ali o padre só está para quê? Celebrar. Celebrar. Ele está ali para orientar, para a pessoa fazer do jeito certo. Porque senão a pessoa ia fazer de qualquer jeito. Oh, te amo, por outra gente. É bom casado, porque muita gente acha que o casamento e o matrimônio é a mesma coisa. Não. Mas não é. E o Casamento, matrimônio, você falou, quem casa é você que dá o seu sim. Isso aí. Então, e tem que ser um sim, sem nenhuma, como é que se diz? Dúvida e ninguém obrigando. O Gustavo estava falando na aula passada da esposa dele, né? E graças a Deus está chegando, o processo dele está acabando. Ela foi obrigada. Ela foi obrigada a casar. Porque engravidou e no interior e tudo mais, foi obrigada. O casamento dela está sendo considerado Posso contar meu caso? Minha esposa também já foi casada. Sim. Aí ela estava agora procurando para nulidade. Certo. Aí tem um frei lá do Brasil, ele é formado em direito canônico e tal, é especialista. Aí ela foi procurar lá, ele foi entrar em contato, não sei se é com a igreja ou com algum cartório aqui dentro. E parece que o padre que fez o casamento dela não assinou. Não tem assinatura nenhuma. Não tem, mas... Só tem o do padre da paróquia. Só que, tipo, o padre da paróquia nem estava presente. Não estava, na então não tem cerimônia. como. Aí parece que nem vai precisar de processo. É muito mais simples. Então ele é nulo já na parte. Ele é inexistente. Burocrática. Ele não existe. Então se ele não existe e ela tem essa vontade, Deus está entendendo o que ela quer. Ela quer fazer da forma correta, então está ótimo. Mas nesse caso, Mas como foi nulo, ela viveu em pecado durante o período do casamento? Sim. Então ela participou, se ela participou da... Mas ela não sabia. Ela não sabia. Aí tá. Entre ser pecado mortal, porque ela fez porque ela quis, e é um pecado venial. Aí a gente pode depois falar. Porque ela estava cometendo sem saber. Aí tem essa diferença. Tem pecados que podem ser venial ou mortal, dependendo do teu entendimento. Isso é pecado a partir do momento que você sabe que está fazendo. Consciência. Mortal. Você fez sabendo e querendo fazer. Então a igreja também é bem chatinha com isso. Vamos lá, dúvidas então. E aí aqui foram os sacramentos, passei mais ou menos, mas e aí, dúvidas? Já vou liberar para o Carlos que ele tem mais coisa para falar. Nós vamos terminar mesmo, porque vai ter reunião agora para os catequistas, sabe? Então, vamos lá, então aproveitem para tirar dúvidas. E aí? Não tem muita dúvida. Não, pode mas falar. a dúvida, como eu venho de outra, surgiu hoje, principalmente na hora da missa, se eu não me engano, não sei se foi na segunda leitura, que foi Isaías, que fala sobre a... Isaías já tem sido a primeira. Fala sobre a esperança, na verdade, da ressurreição. Sim. Então, tipo assim, uma coisa que eu fico muito na dúvida porque em relação ao céu, da onde eu venho, não acredito que a gente vai para o céu, né? Sim. Porque a gente vai viver na terra para sempre. Para sempre. Inclusive, o Mateus fala que os humanos herdarão a terra. Isso é uma coisa que é uma dúvida. Mas é uma dúvida, vamos supor. Sim. Se quando eu vou para o céu, sim. Que ressurreição seria essa? Ótima pergunta. Isso tem tudo a ver com o que a gente falou na última aula sobre a cremação, lembra que a gente falou na cremação? Por que então se preocupar com o corpo, que você já foi para o céu, o que é mais importante? Porque a ressurreição é do corpo, é da carne. Tua carne vai voltar. Você vai viver da forma, e dizem da forma mais saudável, assim, o teu ápice da tua vida. No caso, no céu. No céu, na verdade, o que acontece? Como que Jesus fala? Você herdará um reino, meu reino não é daqui, meu reino é do céu. Né? O reino do céu vai descer. Entendeu? A partir do momento que vier os últimos dias, o reino do céu vai ser tudo. Tudo, então, tudo vai caso ser. herdarão a terra seria aqui, mas... Até o jeito que ele entendeu, naquele momento que ele colocou, que ele recebeu do Espírito Santo daquela forma, era para deixar claro que o céu e a terra vão se encontrar naquele momento. O céu e a terra vão ser a mesma coisa, vão deixar de ser algo separado. Enquanto isso, a gente tem esse véu separando, né? A igreja chama de véu, separando o céu e a terra. Mas a partir do momento dos últimos dias, a gente vai receber o nosso julgamento novamente. Vai ser o mesmo resultado. Então, assim, é outra coisa. Você, se Deus quiser, isso não acontecer, você foi para o inferno. Né? Morreu, estava em pecado mortal, foi para o inferno. Vai vir o fim dos tempos. Jesus vai te julgar pessoalmente. Você agora pode, por acaso, ir para o céu? Não, você vai continuar indo para o inferno. Mas o que vai acontecer? As pessoas
as pessoas que são, vamos dizer assim, as pessoas que te conheceram vão entender o porquê você foi para o inferno. E você vai entender perfeitamente por que você foi para o inferno. Todos ressuscitarão, inclusive os ímpios, e para que os ímpios vejam. Aí, perfeito. Essa passagem que eu estava tentando lembrar. Exatamente. Para que os ímpios... Os justos para a ressurreição de vida, né? E os ímpios para uma ressurreição de julgamento, né? Exatamente. Mas para que todos vejam a glória de Deus e de Jesus. Exatamente. Então, aí tem que tomar só cuidado com isso. O céu e assim, aí a gente pode puxar um monte de outras coisas, mas assim, o céu é algo que a gente só não enxerga. Ele existe fisicamente, a gente só não enxerga. E a partir do momento, e assim a igreja sempre entendeu, que no último dia, o céu e a terra vão ser algo igual, né? Vamos chamar assim. Que vai ter um inferno. Continuar existindo um inferno. Eu tenho uma pergunta. Só não vai existir mais purgatório. Purgatório vai ser... Talvez, igual ele falou, talvez seja uma pergunta boba, mas eles falam que todos quando morrem estão dormindo, até as trombetas serem tocadas. Quem está no céu, então, a não ser Deus dos anjos? Ótimo! E aí a gente, por isso que eu vou aproveitar isso para dizer, sem ser semana que vem na outra, vai ter a aula sobre o Apocalipse e a missa. Vá e escute o Apocalipse. O Apocalipse, na minha opinião, é muito claro quando dizem que os santos, eles clamam por justiça. Eles estão clamando. Como que uma pessoa dormindo clama? Outra. O que é alma? Qual a palavra? O que significa alma? Alma, por isso que às vezes é ruim, quando a gente traduz, a gente perde o significado das coisas. Alma é movimento. Sem movimento não existe. Alma não é nada. Alma não é uma contradição em termos. Alma é movimento. Você tem que ter movimento para existir alma. Então, a tua alma é uma coisa que tem movimento. É uma coisa que existe. Então, assim, a alma estar dormindo não pode. A alma não dorme. Jesus dorme? Não. Deus o que dorme? dorme é o teu Os anjos corpo e dormem. vai permanecer dormindo até o último dia. Teu corpo? Exatamente. Aí ele complementou exatamente. A alma está no céu. Exatamente. A tua consciência seu corpo tá vai lá. continuar dormindo. Entendi. Teu corpo. Mas você não é seu corpo. Entendi. Hoje você é seu corpo porque tua alma está dentro do seu corpo. Exatamente. E vai ser no final dos tempos quando tua alma vai voltar ao seu corpo. Mas antes disso, sua alma e seu corpo... Aproveitando isso daí, é só uma pergunta. Porque tem umas crianças assim que já nascem, digamos, um temperamento. Um temperamento. Hoje em dia está muito na moda falar temperamento. Não, é um defeito de fábrica. Se já nasce que você já nasce. Olha, aí que eu estou falando. Aí que eu estou falando. A criança, ela nasce, ela pode, e ela nasce, na verdade, ela pode não. Ela nasce com o seu temperamento, ela nasce com os seus defeitos já, defeitos e qualidades, lógico, as duas coisas. E quem tem que estar ali para domar? Os pais. Umas vão ser mais difíceis de domar e outras vão ser impossíveis até de domar. Isso quer dizer, é porque eu já vi umas crianças assim que você Deus quis assim, né? O pai ótimo, a mãe ótima, mas o menino é assim. Você fala, meu Deus do céu, como é que pode uma criança dessa? E ela é ruim, porque ela age como uma pessoa ruim, entendeu? Você difícil, Você está falando que já nascem com psicopatas. É isso, não, por idoso. Mistério que eu não tenho, essa parte psicológica eu não tenho muito grande não, O né? pai e a mãe podem ser ótimos, mas não são como perfeitos. você está vendo. É isso, também tem essa. Na casa deles, eles podem ser Outras pessoas. Exatamente. O exterior é uma coisa. Doação de órgãos. Doação de órgãos, a gente não chegou a falar na outra vez, doação. Falou muito por alto. Doação de órgãos, quando você... De novo, você vai existir, teu corpo vai existir na mínima partícula do teu corpo. Da mesma forma como Jesus existe na mínima partícula ali. Então, tua essência, teu corpo está todo numa mínima partícula, num átomo, vamos chamar assim. Quando você está doando aquele órgão para ajudar uma pessoa a sobreviver, você está fazendo uma obra de caridade. Por que não? O que te impede? Entendeu? De fazer isso. Amem e façam o que quiserem. É Santo Agostinho. É isso aí. Exatamente. O amor, a esse ponto, você morreu. E você deixou ali escrito para sua família, e até no documento, hoje em dia você deixa no documento também, né? Eu deixei lá, doador de órgãos. Por que não? Eu não estou me importando com o meu coração. Meu coração físico, se puder ajudar uma pessoa, caramba, que ótimo. Que essa pessoa viva. Ou, sei lá, quantas pessoas dá para se fazer com um corpo só, ajudar com um corpo só? Acho que até 10 pessoas, sei lá. Não sei, não tem essa conta. Por que não?
Se tá e assim, aquele pedaço que saiu de você, vamos lá, agora mesmo está caindo de você um monte de célula. E aí? Caraca, você vai catar todas elas para colocar de volta? Entendeu? Então, assim, pense nisso. Você não é o seu órgão, você não é o seu dedo, você não é uma parte. Você é uma alma dentro de um corpo que, na mínima pedacinho do teu corpo, tem você inteiro, né? Até se falam do DNA como uma coisa tão perfeita, né? O DNA ali, aquele momento quando se junta o espermatozoide com o óvulo e se gera um novo DNA, né? Você está todo inteiro ali. A partir daquelas duas células, temos hoje bilhões, sei lá, trilhões de células, a partir de duas. Entendeu? Então, olha lá, você já é você desde aquele momento que seu pai e sua mãe te geraram. Entendeu? Te geraram. E aí? Então é o seguinte, vamos agradecer agradecemos a você, Diogo, pela sua disponibilidade. Eu só estou correndo só para desligar isso. Não, vá. Que a memória do celular. Claro, para aqueles que chegaram agora por último, né? Estão chegando aí, ainda não escutaram o porquê do Diogo estar presente.